Karnal, você já disse recentemente, eu vi um vídeo dizendo que o poder não corrompe, ele revela, né? Então eu tenho duas perguntas sobre isso. A primeira é o que os escândalos políticos do Brasil revelam sobre nós, como povo? E a segunda é se foi depois de analisar filosoficamente a política brasileira que você decidiu virar ateu. A ideia de que todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente é do ministro inglês Winston Churchill. É a ideia que, na verdade, o que o poder torna possível é o seguinte: pegando Nietzsche como referência, eu sou uma pessoa magra, pequena, muito frágil e anuncio que eu sou da paz. Não necessariamente. Eu posso ser apenas um estratégia que sabe que não posso brigar com ninguém. Eu só serei da paz se eu tiver condições e mesmo assim eu não brigar. Então, se eu tenho poder e sou ético, então eu sou uma pessoa ética. Se eu não posso roubar, porque não dirijo livro caixa, não administro finanças, não tenho uma grande empresa, não tenho poder de distribuir emendas em Brasília, e eu não roubo, é falta de oportunidade. Aí eu preciso pensar que o poder revela quem eu sou, porque ele me dá condições de ser quem eu sou. As guerras, por exemplo, as epidemias revelam canalhas e heróis. E o ateísmo não é uma recusa a partir da decepção ética, porque nós tivemos grandes ditadores não éticos ateus, como Stalin, e tínhamos ditadores religiosos e católicos, como Pinochet no Chile, Franco e Salazar na Península Ibérica. A religião, aliás, não produz, e o ateísmo também não produz um impacto ético. As pessoas são canalhas, independente para quem elas dobram ou não o joelho. E no caso específico, ateu não é sinônimo de ser ético. Mao Tse-tung, autor do maior genocídio do século XX, segundo a última biografia, 70 milhões de pessoas, ele era completamente ateu. Então não é Deus que provoca violência, são os seres humanos. Os seres humanos gostam de matar, em nome do Estado, em nome do racismo nazista, em nome da luta contra o comunismo, em nome da higiene social, como no Rio de Janeiro, a gente gosta de matar. Tanto faz a nossa crença. E já que o senhor mencionou o Rio de Janeiro e sobre matar, professor, como é que o senhor enxerga uma sociedade que diante de uma operação que mata mais de 120 pessoas, se divide entre quem celebra, né, quem comemora e quem se choca? O que isso revela sobre o momento que a gente vive? Pois não? Na verdade, é um procedimento mental universal na história. Ninguém, de fato, torce pela morte ou celebra a morte de um ser humano. Para ocorrer o processo de eu celebrar essa morte, eu tenho que desqualificar essa pessoa como humano. Por exemplo, eu tenho que dar um uniforme de campo de concentração, um número, uma tatuagem, e deixa de ser o Dr. Hans Rosenthal e passa a ser o prisioneiro 13.743. No momento que eu despersonalizo alguém, eu posso matar, porque deixou de ser humano. Então, não falo que morreu João de Oliveira, morreu um traficante do Morro do Alemão. Então, este é o procedimento mental de quem, por exemplo, faz seletividade do valor da vida. Eu tenho que desqualificar. Não, ele não morreu, ele era um terrorista. Por exemplo, eu não posso lamentar a morte de alguém do mal, ou alguém que eu considere do mal. Eu tenho que qualificar a pessoa. É terrível a morte de uma criança? É terrível a morte de uma criança no Ocidente? Mas se for, por exemplo, alguém numa guerra civil no Iêmen, não é tão terrível. Uma guerra na Ucrânia ou na faixa de Gaza. Então, o procedimento mental eu preciso desqualificar como humano, porque a nossa moral, ela também é, como lembra Nietzsche, que eu já citei, estética. É o fato de que eu não admito que se maltrate um mamífero senciente, quente, que tem filhos como um cachorro, mas contrata uma empresa para matar mamíferos sencientes que têm filhos como os ratos, porque a nossa moral é estética. Não? Então, matar ratos é um gesto de saúde pública, matar cachorro dá cancelamento na internet. Ambos são mamíferos sencientes, com filhos, e zelam pela ninhada. Ou seja, todas as minhas escolhas éticas são de base estética e moral. É se eu gosto ou não de quem morre. Então, se eu mato alguém numa área urbana, branca do Rio de Janeiro, é uma coisa. Agora, se eu mato em outra área, eu desqualifico essa pessoa e eu desqualifico a humanidade dessa pessoa, como no processo de emprisionamento. Qualquer prisão, qualquer campo de concentração é um processo de destruição da identidade humana.
O programa hoje tinha que ter 6 horas, né? Pelo amor de Deus, o senhor conseguiu fazer nós calar a boca, nós ficar quieto. Os 3 estão assim, Nossa. Meu Deus, ouvindo. Que espanto. Realmente, Pros 3 ficarem assim, calar a ó, boca. uau! Mas interessante, eu queria que o senhor ainda continuasse nesse assunto, professor, quando a gente fala sobre a divisão que a gente vê muito claramente entre pessoas que celebram e se chocam com com essa mega operação no Rio de Janeiro. O que isso diz? Essa divisão ela tá em tudo hoje no Brasil, né? Mas aqui, especificamente nesse caso, como é que o senhor lê? Nós temos incoerências e inconsistências éticas, né? O mesmo conservador que diz que não admite em hipótese nenhuma o aborto, e eu não estou julgando se é certo ou errado, ele considera um crime qualquer aborto, ele vai considerar que essa criança, uma vez nascida, se for morto pela polícia, bandido bom é bandido morto. Então não é uma defesa da vida, é uma defesa seletiva de uma determinada idade, idealização da vida. Ele entende que o bebê é inocente, né? E entende que já mais velho não é inocente mais. Esse é o raciocínio. Eu não estou defendendo então a vida, estou defendendo um conceito religioso de culpa. Entendi. E aí eu não sou um defensor da vida, eu sou um defensor da inimputabilidade do feto. Nesse caso, mas eu posso dizer o mesmo da esquerda. A esquerda, em geral, defende a liberdade da mulher de interromper a gravidez, é contrária, como deve ser, e eu concordo, contra qualquer tortura e briga pela memória dos torturados aqui no período 64-85, mas se cala com as torturas, por exemplo, feitas em Cuba. Se cala com as torturas feitas em regimes de esquerda, como foi a União Soviética e outros, ou se cala com violências feitas em nome de esquerda, como matar pessoas em um assalto a banco, em um ato, por exemplo, de guerrilha urbana. Então, eu não estou defendendo vida, e veja que eu não estou defendendo a direita e a esquerda, estou pensando, por que eu consigo achar tanta vida em um campo e nenhuma vida no outro? Ou eu defendo a vida em todas as instâncias, e isso vai incluir, inclusive, proibir desratização, já que eu acho que seres sencientes não podem ser mortos. E eu vou lembrar que o mandamento bíblico, não matarás, na verdade em hebraico é não assassinarás, porque senão fica incoerente, né? Porque Deus diz não matarás, logo em seguida diz no mesmo livro da Bíblia, não deixarás viver a feiticeira, apedrejarás a adúltera. Ou seja, é incoerente, mas na verdade porque o verbo em hebraico é assassinar. O que é assassinar? Eu estou na rua, eu me irrito com alguém, eu mato. Isso é um assassinato. Agora, matar com um tribunal que ouça as autoridades e condene a morte, isso o Antigo Testamento não proíbe, pelo contrário, estabelece pena de morte para vários crimes como adultério e outros. O que significa isso? Eu estou sempre discutindo qual é o critério para alguém ser humano, em que fase o ser humano pode ser morto, no ventre não pode, e a mesma esquerda que vai dizer que é um crime o que foi feito no Rio, vai dizer que não é crime se eu fizer no ventre, por exemplo, de uma mulher. O que eu estou dizendo aqui não é um debate sobre aborto, isso não é o nosso foco. É dizer que eu tenho que estabelecer qual é o critério moral e estético para considerar alguém punível, por exemplo, com a pena de morte. Nós temos 1 minuto, ou seja, impossível responder, mas eu farei a pergunta igual, que é, por que é que a gente teve uma mudança na sociedade do entendimento em relação à segurança pública? E a gente chamou de massacre do Carandiru. Hoje a gente não chama, a gente celebra o sucesso de uma operação que gerou tantos mortos. Dá em 1 minuto para o senhor. Claro, mas só para lembrar você, porque eu tenho menos colágeno que você, eu tenho uma memória mais longa. Eu era professor quando ocorreu o massacre do Carandiru. E só para lembrar você que um dos autores do massacre se candidatou a político com o número de mortes, 111. Ou seja, para algum eleitorado ter matado 108 pessoas nas celas também foi comemorado. O fascismo é uma cadela sempre no cio, diz Brecht. Ela é permanente. Não é agora que isso ocorre. Os romanos celebraram a eliminação de Jerusalém em 70 e o assassinato da cidade inteira. Os católicos celebraram a invasão de Jerusalém em 1099 e o massacre em 1099 na Primeira Cruzada. E hoje tem gente que celebra a morte ou na faixa de Gaza ou em Israel. Ou seja, de novo, nós estabelecemos critérios e critérios morais e estéticos. Ninguém parece defender a vida integralmente.
Eu vou me Karnal já é aposentar. comunista na Austrália, né? Depois Lá um é a programa. natureza que mata, né? Lá é a natureza que mata. Professor, que aula, obrigada por parar aí, né? Eu sei que o senhor está numa agenda corrida aí no Summit, 5º Summit Ambiental do Hospital Moinhos de Vento. Muito obrigada pela aula aqui conosco e está convidadíssima a voltar mais vezes. A gente quer falar também de leitura, o Clube do Livro, literatura, enfim. Então volte, Será um prazer, por favor. Será um prazer. Até logo, um abraço. Um abraço, professor. Obrigado. Rádio Gaúcha. Beijo. Tchau.